Graças a Deus, meus irmãos. Pode tomar assento, irmão. Tomar assento. Convido a abrir vossas Bíblias, por gentileza, em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Estava preocupado com Jesus. Hoje, verdadeiramente, eu preciso de ajuda. Mas, com a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Bastante alegre. Como o pastor disse na quinta-feira, né, ele largou essa bomba na minha mão, né? Em cima da hora, ele pediu para mim lá pregar no lugar dele. Na sexta-feira, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo coisas que eu nunca vivenciei na minha vida. A primeira coisa, eu lembro que quando eu fui Jesus, lá no centro de recuperação, aquilo ali foi uma coisa maravilha que eu vivi mesmo. Eu fiquei maravilhado. E sexta-feira, irmãos, pregar lá no Borel foi uma coisa nova. E aconteceu coisas lá fantásticas. Tipo de tremer a perna mesmo. Mas depois, quando você entende que é Deus que te levou, é Deus que vai te garantir, eu fechei o olho, irmão, e fui o que Deus me chamou para ser. E o nome do Senhor foi glorificado no lugar. Eu tenho certeza que semente foi semeada e no tempo certo ele vai gerar fruto. Todos acharam, irmão? 2 Samuel 6, vamos olhar a partir do versículo 1, e diz assim: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e era um número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha ido com ele, ouviu de Balaam de Judá, para levar dali para si a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, e assentava entre os querubins. Versículo número 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba, Eus e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô, com a arca de Deus, e Aoa ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, com harpas, com salteiros e com pandeiros e com zímparas. Perdão, irmão, a palavra é já, foi bom, pastor. Versículo número 6. E chegando em Oa de Nacon, estendeu usar a mão na arca de Deus. E se abriu. E chegando na eira de Nacon, estendeu usar a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os bois as deixavam perder. Então a ira do Senhor se assentou contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Somente até aqui, irmãos. Deus de poder e de bondade, mais uma vez, Senhor, aí na tua presença, Senhor. Se eu te peço, Pai querido, me usa mais uma vez, Senhor. Não deixa eu falar nada de mim, Senhor. Não deixa, Pai querido, Pai amado, Senhor, que eu também venha reter nada, Pai querido, Pai amado, Senhor, colocou no meu coração, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai querido, que a tua igreja, Senhor, ela venha ser edificada por essa palavra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu para pregar esse texto eu venho retrucando muito. Eu estava até meditando no texto, quando meu cunhado perguntou, eu disse que pregaria em Romanos 7, mas quando eu cheguei em casa, esse texto continuou ardendo no meu coração. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele vai chegar para Samuel, vai dizer para Samuel: Samuel, institui para nós agora um novo rei,
já que os seus filhos não andam nos seus caminhos. Já disse isso algumas vezes. E o povo, eles estavam rejeitando o governo de Deus, e para colocar a culpa em alguém, tirar a culpa deles, ele vai chegar a dizer que os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. Verdade é, eles já estavam recusando o governo de Deus. Eles queriam ser governados por todas as outras nações, embora a nação de Israel era a nação eleita, era uma nação diferente. Então o líder não poderia ser comum com as outras. Aí a Bíblia diz que Samuel, ele vai Saul vai ser o rei. A Bíblia diz que ele começa até bem, de repente no seu meio ele vai legalzinho, mas no final ele começa a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Salomão vai dizer, né? Melhor o final do que o princípio. A Bíblia diz que vai chegar um determinado momento que Deus ele vai bradar para Samuel. E vai dizer para Samuel: Samuel, até quando terá dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Levanta e vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou receber um novo rei, segundo meu coração. A Bíblia diz que ele vai dizer para Deus: mas Senhor, se eu chegar lá falando isso, o rei vai me matar, vai tirar a minha vida. Deus ele vai dar uma estratégia para Samuel. Ele diz: fala que vai sacrificar, chama Jessé e seus filhos, e assim você vai ter êxito na sua missão. Porque a gente precisa entender que quando Deus leva a gente, ou leva eu, ou leva você, ou leva qualquer um de nós uma missão, Ele vai dar a estratégia correta para que nós possamos ir e retornar como esse que uma missão a qual Ele nos deu. A Bíblia diz que quando ele chega lá, vocês conhecem a história, vai vir o primeiro, vai vir o segundo, vai vir o terceiro, ele vai trazendo, até chegar um determinado que não tem mais filho. Visivelmente não tem mais filho. Ele vai dizer assim: mas acabaram esses mancebos? Não. Ainda tem um. Eu gosto disso. E ainda tem um. Mas tem uma coisa negativa. Ele diz: ainda tem um, mas é um negócio. Está dizendo: tem um, mas não serve para muita coisa não. Tem um que a gente mesmo de casa não damos nem importância, tanto que quando o profeta veio era para ter mandado chamar, mas já que não chamou, porque não tem significância tanto ele está presente. Mas Samuel vai se levantar e vai dizer: pois bem, então ninguém vai comer nada, ninguém se assenta para comer, enquanto esse que você diz que não é ninguém, se chegar. Por quê? Porque para você, para alguém, ele não pode ser até ninguém, mas para o Senhor, ele é o escolhido. Talvez você ainda não entendeu. Talvez para o seu círculo de amizade, talvez no seu colégio, talvez no seu trabalho, ou talvez até um pouco mais pesado, dentro até da sua casa, você pode ser um ninguém, mas se alega por ser um ninguém, porque você é um ninguém que Deus escolheu. Eu vou tentar ir devagarzinho, igual o pastor Reginaldo. Eu estava sendo falei, vamos falar igual o pastor Reginaldo, devagarzinho. A Bíblia diz que Deus escolheu a Davi. Mas o interessante é que Davi, ele vai ser escolhido, mas não vai reinar. Se fosse eu queria na hora. Estou apacentando ovelha, todo dia as mesmas coisas. Eu abro um parênteses aqui que eu acho interessante, é porque Deus vai escolher alguém que está ocupado, mano. Percebe? Os irmãos são soldados, mas está todo mundo na casa, Rafael. Deus ele vai escolher alguém que está ocupado. Eu disse isso uma vez, eu achei isso interessante, porque quem não está fazendo nada, até o nada ele não faz direito. Porque todas as vezes que Deus coloca uma responsabilidade na mão, ele abre muito aquela responsabilidade que Deus colocou. Então Deus ele não vai colocar mais nada na mão de quem não quer. Deus ele vai colocar na mão daquele que ele vê a possibilidade de fazer algo pequeno se tornar grande. A Bíblia diz que Davi vai chegar um determinado momento, seu pai vai dizer: Davi, vai até a batalha lá e dá uma olhadinha, leva alimento para os seus irmãos, leva alimento, leva queijo, começa a fazer algumas especialistas para levar. A Bíblia diz que quando Davi ele chega, aquele pequenino, aquele menino franzino, que não tem aparência de guerreiro,
Eu fico imaginando Davi igual o filho do pastor, né? Pequenininho, magrinho, bonitinho, assim, né? Ninguém dá nada. A Bíblia diz que esse pequenininho que ninguém dava nada é alguém que vê a afronta de Israel e se posiciona. Percebe? Deus rejeita alguém que tem aparência e escolhe alguém que não tem. Porque o que Deus está escolhendo não é o que está por fora, é aquilo que está por dentro. Os irmãos de Davi, eles tinham até aparência, mas não tinha certeza no Deus que servia. Davi, ele não tinha aparência, ele não tinha força física, ele não tinha estrutura, não tinha armadura, mas ele tinha convicção no Deus que escolheu ele. Agora, de repente, vão começar a dizer que Davi é mostradinho, está se amostrando, está perguntando por que, Davi? Não, ninguém chamou você aqui para isso. Aí Davi, mas pô, eu estou observando, eu fico imaginando Davi falando, eu estou observando que todo mundo aqui está olhando, mas ninguém está se posicionando, ninguém está tomando uma providência, mas já que ninguém toma providência, eu vou tomar a providência, porque Deus colocou no meu coração, porque já que Deus me escolheu, Ele vai garantir que eu entre na batalha e tenho êxito daquilo que eu preciso fazer. Mas talvez as pessoas vão olhar e vão dizer, você não tem estrutura, você não tem aparência e muito menos armadura. Ei, pega aqui uma armadura do rei e coloca sobre si, irmão. Para de pegar aquilo que é dos outros e começa a pegar aquilo que Deus escolheu para usar. Porque ferramenta dos outros serve para o outro. Ferramenta que Deus te deu só serve para você. A Bíblia diz que Davi, esse menino, ele vai pegar pedra. Eu acho interessante isso. Que o gigante ele vai vir com postura, aparência, né? Com currículo, porque o mais importante da guerra é currículo. Os gigantes ele venceu várias batalhas. Davi ele só venceu batalha oculta, porque é assim que Deus faz. Antes de colocar você perante os homens para fazer aquilo que ele precisa fazer, você precisa ganhar algumas batalhas interior. Grave isso, irmão. Grave essa parte aqui. Antes de você ganhar a guerra fora, você precisa ganhar a guerra interior, guerra interna, guerra aquela que ninguém está vendo, guerra aquela que ninguém está sabendo, porque nessa batalha que parece para muito pequeno, é onde você está adquirindo experiência. Não adianta ter experiência que todo mundo viu, porque muitas vezes, nós nem temos experiência, nós mostramos um currículo que não tem para impactar alguém, mas quando nós fazemos aquilo no anonimato, é Deus te preparando, é Deus te capacitando, que quando chegar numa batalha que ninguém quer ir, só você sabe a sua capacidade. A Bíblia diz que o gigante ele vai vir, eu fico imaginando o gigante vindo correndo, e todo mundo, eu fico imaginando a guerra assim, pastor Reginaldo. O gigante, os cristãos do outro lado, Davi, o povo de Israel aqui, mas eu fico imaginando que os cristãos estavam coladinhos com os gigantes, né? Porque a aparência de quem cairia na batalha é essa. O povo de Israel, como estava com medo, eu fico imaginando Davi aqui e o povo de Israel lá embaixo, dizendo assim, eu não quero nem ficar perto para não sair espirrar, porque a tendência vai ser um massacre. Entenda isso. Uma vez eu vi o Cláudio Duarte dizendo isso, eu achei muito interessante, que talvez Deus olhou lá no céu e disse assim, vai morrer. Vai morrer. Sabe por quê, pastor Reginaldo? Porque eu chamei ele para ser rei, eu chamei ele para guerrear. Eu escolhi ele para ser rei. Mas o mais interessante é que mesmo Davi sabendo que ele foi escolhido para ser rei, ele não vai negligenciar aquilo que os seus irmãos estão negligenciando. Seu guerreiro, seu corajoso, mas quando a batalha é intensa, eles fogem. Eu fico imaginando Deus olhando para você, vai morrer. Vai ter que escolher outro rei, porque esse aí já vai morrer. Mas Davi ele vai falar uma palavra que confronta muito o coração dele. Vai dizer, você vem a mim com lança e com escudo, e eu vou contra você em nome do Deus vivo. Sabe por que você ainda está perdendo batalha? Porque você está indo no teu nome, você está indo na força do teu braço, você está indo no seu poder aquisitivo. Mas quando você entender que batalha para ser ganhada é em nome do Deus vivo, Deus olhando lá do céu vai dizer, ele ia até morrer, mas porque vai no meu nome, a vitória é certa. Você quer até perder, mas se você for no nome do Deus vivo, a vitória é certa. Já passei do nível do pastor Hidalgo, fui muito forte, os agares todos. A Bíblia diz que Davi ele vai ser um homem que vai ganhar várias batalhas. Davi ele se tornou um dos maiores guerreiros naquele momento. Só que eu acho interessante é que tem dias que quando dá o refrigério na guerra, a gente relaxa um pouco.
Verdade. Quando está na luta, a porta está apertada, cansada, a porta no ar, você tem que empurrar a porta com sua força. Você busca a Deus, você ora a Deus, você batalha, você começa a jejuar, fazer propósito. Mas quando tudo está indo bem, pastor, aquele refrigério de ouro, foi em paz. Não precisa nem orar como orava mais. Não precisa nem buscar como buscava mais. Eu estou dizendo isso porque eu me lembro do episódio da vida de Davi. A Bíblia diz que era tempo que os reis iam para a guerra. Davi, ele decide não ir para a guerra. Entenda isso, pastor. É momento de guerrear, mas ele decide não guerrear. Porque às vezes a gente pensa que o diabo ele vai vir só na batalha física, batalha visível. Mas verdade que às vezes quando estiver no momento de paz, ele vai vir devagarzinho e de mansinho para tentar derrubar você na sua estratégia. Davi ele ganhou várias guerras exterior, guerras fora, batalhas fora, mas quando gera uma batalha interior, interna, Davi ele recua. A Bíblia diz que ele sobe num terraço, ele é visto uma mulher, a mulher era bonita, devia ser igual a mim, devia ser o Rafael. Ele viu uma mulher lá, bonita, baixinha, cabelo raspado, ele deu uma olhadinha nela assim, olhando e falou assim: Jesus, é aquela aí. Preste bem atenção, porque a verdade é que quando a gente decide abrir mão no momento de batalhar, nós vamos estar vulneráveis às setas do diabo. O inimigo ele vai colocar no nosso caminho coisas que a gente nem queria estar lá para ver, mas porque nós baixamos a guarda, nós estamos vulneráveis ao ataque do inimigo. A Bíblia diz que Davi ele vai olhar, vai cobiçar, vai levar para o coração, vai mandar trazer ela, ó. A Bíblia diz que ele vai mandar ver. Davi era bravo. A Bíblia diz que depois que ele viu que deu ruim, porque é assim que acontece, né? Todo pecado ele vai ser gerado. Entenda isso, irmão. Pecou, cuidado. O seu pecado pode estar no processo de gestação. Meu Deus, uma hora ele vai nascer. Meu Deus, uma hora ele vai nascer. A Bíblia diz que Davi, quando ele observa que vai dar ruim, ele manda chamar o pai do marido da mulher, chama ele na guerra, traz ele para cá, traz ele para cá, e diz para ele para ele descansar, vai lá, vai para sua casa, vai comentar com a sua esposa. Mas o soldado que é soldado fiel, ele abre mão que às vezes está na sua casa e ele fazendo suas campanhas na porta do rei. E o rei tentando empurrar ele para uma cilada, mas ele não, meu rei, eu não posso ir como eu vou para casa para habitar com a minha esposa, ter uma noite de conforto. Se todo mundo está na batalha, olha só, olha aqui o sentimento de um soldado fiel e olha o sentimento do rei fiel. Ele está trazendo o homem para poder causar um sentimento e colocar um dano para dizer: eu consegui fazer um erro e agora vou colocar a culpa no alguém. Irmão, cuidado com aquilo que nós fazemos oculto, porque a qualquer momento Deus vai trazer o que? É desse jeito. Meu Deus. Irmãos, eu gosto de Davi, porque a Bíblia diz que quando Deus ele dá corda, né? Deus vai dar uma cordinha, deixa você contar. Tá mentindo? Matou, cometeu homicídio, cometeu um adultério, fez um filho. Irmão, está tudo me explicando. Eu estava vendo hoje à tarde, os auxílios de Davi, né? Ele vai, sobe, fica nesse oscilando. Aí a Bíblia diz que, de repente, Deus ele decide dar um basta. Porque, por mais que você esteja no caminho errado, Deus te escolheu para um propósito. Meu Deus, vai chegar um momento que Deus vai requerer aquilo que Ele colocou sobre a sua cabeça. A responsabilidade, a unção, aquilo que Ele te chamou para fazer. A Bíblia diz que vai chegar um profeta, irmão. E o profeta ele vai chegar mediante ao rei e vai dizer: meu rei, Davi ele pensa que está passando batido, né? É tipo assim: meu rei, existia um homem, veio um viajante, esse homem queria fazer um banquete. E o homem ele tinha outro homem que tinha uma cordeirinha. Ele deitava com ela, ele alimentava, se alimentava junto. Ele só tinha aquela uma. E o outro tinha 1000 possibilidades.
cá. Meu rei, eu preciso que você dê uma sentença para esse homem. Irmão, cuidado quando Deus te conta uma história. Porque o protagonista pode ser você. Cuidado com a sentença que você está dando para alguém. Porque você pode estar sentenciando a si mesmo. Meu Deus. A Bíblia diz que quando Davi enche o peito, ele enche o sangue, ele enche o pulmão. Porque ele se sente, porque ninguém está sabendo, ele acha que tem direito de sentenciar alguém. Esse homem é digno de morte. Aí ele vai dizer, pois bem, meu rei, esse homem é você. A Bíblia diz que Davi vai compor o Salmo 51. Antes da sentença de descobrir que era ele, a sentença era de morte. Mas quando ele descobriu que ele era um pecador, Senhor, tem misericórdia comigo, Senhor. Entenda uma coisa, mesmo que a consequência chegue até você, embora você ache que seja tarde, faça mesmo o papel de Davi. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor e peça misericórdia para ele, porque ele é misericordioso. Eu gosto de Deus porque se eu fosse Deus, eu matava Davi. Eu ia cumprir. Você não pediu agora, vai curar. Toma, bota a cabeça desse Deus, não. Deus dá oportunidade. A Bíblia diz que Davi vai ganhar várias guerras. Chega nesse ponto aqui que nós lemos. A Bíblia diz que Davi, mediante tudo que ele viveu, ele se sente incompleto. A minha concepção é essa. Ele se sente incompleto. Ele acha que sua reinado falta algo. Falta o quê? A arca da aliança. Vocês conhecem a história. Os filhos de Eli, os filhos de Finéias, vão para a batalha, aonde eles morrem, onde a arca é levada. Você percebe que a arca fica um bom tempo fora. Davi vai ter um desejo no seu coração. Qual é o desejo do coração? Para um reinado, para uma vida, para um ministério, para uma casa, para uma família ser completa, precisa da presença. Meu Deus, não tem como, irmão. Não tem como. Você pode dizer para mim, cara, minha vida está completa. Tua vida está incompleta. Se não tiver presença, tua vida está incompleta. Você tem um sentimento que está completo, mas na verdade, quando você bota a cabeça no travesseiro, sente um vazio dentro de você. E eu não sei dizer o tamanho do vazio. Eu sei dizer para você que o vazio que você sente é do tamanho de Deus. Talvez você tenha um vazio pequenininho. É o vazio pequenininho que Deus quer ocupar. Talvez o espaço é muito grande. Deus também ele pode ocupar. Porque independente do tamanho do vazio que você tem, é o tamanho de Deus certinho. Irmãos, Deus cabe certinho na vida de cada um, pastor Reginaldo. A Bíblia diz que ele vai chamar os anciãos, os conselheiros, e vai dizer: vamos trazer a arca da presença, a arca da aliança, para dentro de Israel, para o arraial. A Bíblia diz que ele vai sair com 30 mil homens, e quando chegar num cenário que eles verem a arca, ele decide colocar a arca num carro novo. Foi na festa da igreja, né? Presença se carrega no ombro. O meu tema é diferente. O meu tema é fazendo a coisa certa da maneira errada. A intenção é até boa. A intenção é legal. Né, pastor Léo? Quantos jovens você não vê assim, né? Tem a intenção boa, mas está do jeito errado. A orientação tinha uma orientação como se levava a arca. Davi, ele está ciente daquilo que ele está fazendo. Ele sabia como se levava a presença de Deus. Mas ele decide trazer uma novidade. Se o desejo é bom, Deus está nisso. Eu lembro de quando o povo de Israel tem fome, tem sede, Naldinho, pastor Reginaldo, pela segunda vez, porque da primeira vez ele feriu e deu certo, né? Deu água. Aí da segunda vez Deus fala assim: não fere agora não, agora fala. Aí ele vai: não, mas eu não preciso obedecer Deus. Por quê? Porque deu certo da primeira vez. É costume, deu certo da primeira, vai dar certo da segunda. A Bíblia diz que ele vai lá e boa água em abundância, muita água. Mas nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o resultado. A gente se preocupa. Eu quero o resultado, pastor. Deus não.
Deus está preocupado com obediência. É aquela famosa frase, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Olha o que você pode estar perdendo por desobedecer a Deus. A Bíblia diz que Davi, ele vai ter orientação. Não sei se ele tomou por si só, ou se ele pediu ajuda aos anciões, pediu conselho. Eu sei que ele decide fazer algo diferente, pastor. Eu vou levar a arca da aliança num carro novo. Eu não sei nem como é que é o carro novo. Eu sei que não era do jeito que Deus costumava carregar. Eu fico imaginando pega um boi, bota uma madeira no meio, apoia a arca no meio, vai levando a arca. A Bíblia diz que eles estão todo mundo se alegrando. Olha só, tem alguém que está ciente que está errando, e está todo mundo se alegrando. A festa está completa. Mas de repente eu fico imaginando, acho que eu imagino o dedinho de Deus lá na rodinha assim, ó. Não, tá tudo errado. Deus está dizendo, para mim voltar a reinar nesse ambiente, precisa ter uma mudança. Não dá para trazer do jeito errado. De repente os filisteus levaram até num carro novo, né? Mas o povo que conhece a minha palavra, os meus mandamentos, não pode se igualar a eles. Você precisa fazer aquilo que eu te mandei. Eu fico imaginando Deus colocando uma pedrinha no caminho do boi, porque a Bíblia diz que de repente o boi ele vai começar a tropeçar, mas Uzá ele vai ver, ele vai se preocupar porque a arca pode cair. A Bíblia diz que ele coloca a mão na arca e ele é ferido de morte. Vou falar baixinho que não, irmão Naldinho. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, ó. Trazendo um carro novo pode me manter vivo, mas pode custar a vida de alguém. Pergunta é, até quando? Pessoas vão morrer porque você levar a presença de qualquer maneira. E muitas vezes a gente questionamos, dizendo, mas Senhor, minha casa não muda. Até quando pessoas vão estar morrendo dentro da tua casa, porque você sabe como carrega a presença de Deus e você decide levar de qualquer maneira? Ei, eu vim aqui te dizer, enquanto você não voltar e lembrar lá atrás como tudo começou, como se levava a presença, como se carregava, não é do seu jeitinho, não é do jeitinho do irmão, é como Deus orientou lá atrás. Lembra-te, pois, aonde caiu e se arrependa. Agora é diferente. Lembra como se carregava a presença de Deus. Lembra como você adorava. Lembra como você jejuava. Lembra quando a luta se apertava, você entrava dentro do teu quarto e chorava, pedia ao seu pai, e o seu pai te respondia. Mas agora você quer fazer diferente. Como Deus vai entrar com providência se você está fazendo as coisas erradas? Irmãos, o problema, pastor Daniel, é que a gente não está morrendo. Nós estamos matando alguém. Alguém que simplesmente está preocupado com a presença. Mas sabe qual é o problema? O problema é que eu sou rei. Eu tenho nome. Eu sou autoridade. Pessoas que estão acima estão matando quem está embaixo. E talvez você está dizendo, não, mas não fui eu que matei, quem matou foi o Senhor, porque a Bíblia diz que Davi se entristece, irmão. Está se entristecendo porque vai dobrar o seu joelho, vai pedir perdão a Deus, porque tem pessoas morrendo e a culpa é sua. Até quando você vai negligenciar aquilo que Deus colocou na tua mão? Até quando? Vamos viver uma vida assim, uma vida de mesmice, uma vida de vir para o culto, achar que é só levantar a mão, glorificar a Deus e chegar em casa e viver do mesmo jeito. Deus está cansado de você levantar a mão aqui e em casa você fazer outras coisas. Deus não quer, ai meu Deus do céu, eu vou falar, Deus aqui não é amante, Deus é esposo. Para de ter Deus como patrono. Deus não é patrono, patrono é patrocinador de sonhos. Deus é pai e Ele quer relacionamento. Enquanto nós se relacionamos com Ele, Ele se relaciona conosco. Que o problema é que nós achamos, pastor Ginaldo, que Deus só vem para patrocinar os nossos sonhos. Não, eu estou difícil, está difícil, em casa eu não busco a Deus, não oro a Deus, não faço nada, mas quando eu chegar no culto e entregar o meu melhor, Deus vai ouvir. Irmão, Deus não está ouvindo nada, irmão. Irmão, não passa nem do telhado, não está saindo nem do banco a sua adoração, irmão, porque na verdade o culto começa na sua casa. Quer sentir presença? Sente presença em casa, irmão. Aqui é cumprimento do que você tem em casa. Leia a Bíblia em casa.
Olha o que a Bíblia diz: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o próximo? Bom, todo mundo entende isso, né? Resumiu os mandamentos em 2. Qual o primeiro? E o próximo? Pronto. Amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que você ama a Deus? Como é que você tem amado a Deus? Irmãos, segunda-feira, amanhã, Rede Jovem, tá todo mundo aqui, né? Jovem, Tom e Márcia, né? Terça-feira, tá todo mundo aqui, a grande maioria no funcional, cuidar do corpo. Quarta-feira, quarta da recarga. Quinta-feira, funcional. Sexta-feira, consagração. Domingo, manhã com Deus. E domingo à noite, domingo de celebração. Só não tem trabalho sábado, às vezes. Então são 6 dias na semana que você vem para a igreja. Quando que você está amando a Deus? Qual desses dias? Porque amar a Deus é muito mais do que culto, irmão. Porque na verdade, Renato, nós falamos que amamos a Deus, mas não se relacionamos com Ele. Falamos que amamos a Deus, mas na verdade nós somos escravos do círculo religioso. Estamos escravos, não somos escravos porque a igreja está nos escravizando. Nós achamos que adorar a Deus é só vir para o culto, pastor. É só adorar a Deus, mas na verdade, irmão, você está longe de amar a Deus. Porque quem diz para mim que vem para todos os cultos e ama a Deus, mas não ora em casa, não jejua em casa, não lê a palavra em casa, meu irmão, que Deus você está amando? Você está amando esse metro quadrado aqui, ó. Eu não sei se é 30 por 30, se é 40 por 40, mas você está amando isso aqui, ó. Amar a Deus é relacionamento com Ele, é intimidade com Ele, é você buscar Ele em todo o tempo, buscar o reino do céu e a tua justiça, irmão. Mas aí diz que ama a Deus, vem todos os cultos, mas não tem um particular com Deus em casa, jovens. Como? De repente você está amando até o próximo, mas a Deus você está longe de amar. Olha que eu entendo, quero que você entenda com isso que Davi fez. Davi, na minha concepção, ele está preocupado mais em agradar o povo do que agradar a Deus. Porque verdade, se eu estou preocupado em agradar a Deus, eu vou fazer como Deus ordena. Quando eu estou preocupado em agradar o povo, eu vou fazer algo que chama a atenção do povo. Olha que Davi reúne todo mundo. O que vocês acham? O que vocês pensam? Vamos buscar a arca de Deus? Todo mundo, vamos embora! Ninguém está dizendo como tem que levar, porque todo mundo está emocionado. Aqui não, irmão. Meu Deus! Aqui não é culto de emoção. Eu prometo que eu não vou falar aquilo não. Aqui não é culto de emoção não. Aqui é culto racional. Se é para carregar a presença, carrega direito. Não. Eu não estou dizendo para você. Eu amei isso quando o pastor Reinaldo disse. Eu não estou dizendo para você porque você está em adultério, você sai da igreja, irmão, vai embora. Não, está pecando, vai. Não estou dizendo isso não, irmão. Eu estou dizendo que você pecando, você errando, você adulterando, de repente você até matou alguém, hoje está aqui no culto, não deixa de vir não, irmão, porque uma hora Cristo vai entrar no seu coração e vai te transformar, uma hora Ele vai te mudar. Eu estou dizendo para você, mas já que você escolheu, aquele que quiser vir após, você não está entendendo o que Cristo diz. Olha o que está dizendo, eu estou te dando a escolha de escolher. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser vir, você fica aí. Mas se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus caprichos, negue o seu zelo e siga-me. Mas já que você escolheu, me segue direito. Felipe, não dá, Felipe. Não dá, infelizmente não dá. Não dá para eu vir para o culto e chegar em casa depois e perder uma porção de tempo com o telefone. Não dá para me vir para o culto e perder maior tempão vendo série. Olha que eu gosto bastante, irmão, de série. Não dá para você ficar perdendo vendo isso. Não dá para você vir para o culto e chegar no seu local de trabalho e você não ter uma oportunidade de pregar Jesus, irmão. Eu disse quando eu preguei sábado, quando eu cheguei no sábado, sexta-feira eu estava cheio, mano, eu estava cheio demais. Cheguei sexta-feira, acabei de pregar no Borel, orei bandido com arma, orei bandido sem arma, profetizei a mesa de cocaína que viria uma mesa de oração. Eu profetizei que aquele fuzil seria a palavra que ia penetrar os corações. Eu cheguei no trabalho mais cheio de Deus. Quando eu cheguei lá, encontrei um jovem, ele cheio de malandragem, né? Aí eu comecei a falar com ele na praia hoje também, encontrei ele de novo, mostrei o vídeo, falei aqui, ó, como é que Jeová faz lá, ó. Ele é bandido. Ele falou, ele é estranho, ele é bandido e trabalha, ele é 007, ele tem dupla personalidade. Ele trabalha de manhã e vira bandido de noite. Aí ele começou de dia trabalhando, eu falei assim, aí Dede, olha aqui, varão, olha aqui. Ele olhou, ele, caraca, mano, eu falei, tá vendo? É isso que eu falei mesmo. Sabe o que eu falei lá? Ele falou, o que tu falou? Eu falei assim pra ele assim, ó, eu falei que bandido é frouxo.
Falei lá, Naldinho. No espírito, Naldinho. Depois eu vi que eu depois falei, depois eu me levo. Ainda fizeram uma cilada comigo, a van não foi buscar lá em cima, não, mandaram eu descer andando. Eu passei por 3 bocas de temporal, falei, irmão, tu tá achando que tu é brabo porque tu anda armado, tem fuzil, tu é chefe de boca, tu é traficante. E o dono da favela ali, paradinho, olhando lá atrás, nem vi. A Luana olhava assim, todo mundo olhava pra mim, olhava pra ele, eu falei, acho que eu tô falando uma coisa que não devia falar, mas Cristo tá mandando eu falar. Eu comecei a falar assim, tá achando que você aqui, porque tu anda armado, isso aqui, irmão, tu é frouxo, irmão. Brabo é quando você tem uma atitude. Qual é a atitude? Levantar-me-ei e vou ter com meu Pai. Quer ser brabo, irmão? Arrependa dos seus caminhos e volte para Jesus. Eu disse, você tá achando que é brabo porque você tá com fuzil, porque você tá com a pistola, que você é traficante, vocês, irmão, você não é brabo nada. Brabo é quem renuncia à sua própria vida e começa a caminhar com Cristo. Aí eles começaram a me olhar, irmão, eu fui falando e saí entregando mesmo. Eu falei, agora já era, já falei. Se eu sair daqui, eu sei que eu estou Cristo mesmo. Eu sei em quem eu estou crido, irmão. Se Cristo me levou, Naldinho, eu falei, Luana, não me leva, porque se chegar lá eu vou falar. Entreguei. Saí de lá, estou vivo, Naldinho. Aí o cara me olhou, preocupado. Por quê? Eu lembrei logo do Daniel. Eu falei, não sei porque eu lembrei do Daniel. Eu falei, Jesus amado. Daniel, fiquei lembrando do Daniel na cadeia. Eu falei, Daniel pregava assim mesmo, arrebentava os caras. Porque é assim que funciona. Eu não posso carregar a presença de qualquer maneira. Porque se carregar, eu poderia ficar lá mesmo. O cara estava lá, o Daniel, me olhando, com o olhão esbugalhado. Aí eu falei com ele. Ele olhou, quando olhou, eu falei, agora eu vou falar. Olhou mesmo, eu falei, Varão, aqui vocês são tudo... Vocês são ninguém. Irmão, vocês são ninguém. Quer ser alguém? Só tem um modo de ser alguém, não. Eu aprendi isso na Bíblia. É quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que seu nome é escrito. Eu falei, quer ser alguém? Tem que estar lá no livro, Varão. Agora, a gente diz que escolhemos a Deus. Diz que escolhemos. Mas o nosso comportamento diz ao contrário. Estamos fazendo que nem Davi, irmão. O que é matar alguém? A verdade, Davi leva a arca cai, a arca tropeça, ele bota a mão, Uzá morre, perde a sua vida. A gente está matando pessoas diferentes, sabe por quê? Porque eu subo aqui no púlpito, prego, todo mundo diz, caraca, o pastor presbítero Ricardo pregou demais, o Naldinho voou, o pastor Ricardo pregou, o pastor Daniel pregou, o Marcos pregou, mas quando chega lá fora, as pessoas estão olhando nosso comportamento. Nós estamos matando alguém aos poucos, irmão, de pouquinho em pouquinho. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero entrar, para ser crente que nem fulano, eu não vou ser não, sabe por quê? Não é que está falando demais, tem que fazer que nem Zaqueu, está falando a verdade, assume a sua responsabilidade, diz para Deus que tu vai mudar, que Deus vai ter misericórdia de ti. Agora quer ficar dando de coitadinho, não, mas meu Deus, tá falando demais, irmão. Comportamento, pastor disse aqui, né? Falar, irmão, não muda ninguém. As pessoas querem verem, é resultado. Prega aqui em cima e vive lá embaixo. As pessoas vão te olhar e vão dizer, pô, verdadeiramente, caraca, mano, o Naldinho é brabo. Por quê? Porque o comportamento condiz. Isso aqui é trazer a presença. Olha o que a Bíblia diz. Existia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Todo mundo conhece aqui, conhece a Bíblia, sabe, né? Jerusalém, Jericó. Depois que saqueou, que a muralha caiu, ela foi amaldiçoada. Não foi isso, pastor? Aí o homem vinha e descia. A tendência de quem sai da benção para ir para a cidade amaldiçoada, a tendência é a cair, isso é normal. Ele vinha de Jerusalém para Jericó, saía da benção, né, Daniel? Para a maldição. A Bíblia diz que ele caiu na mão do salteador. Ele ficou meio morto. E olha só, isso é interessante. E do mesmo modo, entendeu, Daniel? Não era diferente. Se alguém estava tendo um declínio, do mesmo modo, um sacerdote. Do mesmo modo, um levita. E de viagem, um samaritano. Você está entendendo? É quando as pessoas veem a gente, que a gente estava da maldição, da bênção para a maldição. Era a nossa vida antigamente. Mas agora, nós estamos da maldição para a bênção. Aí você tem autonomia para pegar alguém caído, irmão, do chão. Por quê? Porque você tem certeza quem você crê. Você tem certeza quem te chamou. Você recebeu a mão na cabeça, igual o Davi recebeu, né? A unçãozinha, e Deus está recobrando de volta, dizendo assim, não, tu não pode ter uma vida dessa maneira, não. Eu não te chamei para isso. Eu te escolhi, eu te separei para você ganhar multidões, para você ganhar nações. E você está vivendo esse comportamento, andando do jeito que não deveria andar, fazendo o que não deveria fazer, carregando a minha... Irmão, você pode carregar qualquer coisa de qualquer maneira, mas não carrega a presença de Deus de qualquer maneira. Não dá para carregar, porque a Bíblia diz que Ananias e Safira foram mentir
partir para o homem de Deus e foi fulminado. Não dá para carregar a presença de qualquer maneira. Deus vai cobrar aquilo que Ele colocou sobre a sua mão. Não fui eu que coloquei, irmão. Eu colocar uma coisa na mão do pastor, o pastor grandão igual o Daniel, né? Junto os dois eu não vou falar nada. Deus não. Deus, Ele vai cobrar no momento certo. Fecha a Bíblia para a gente terminar. A Bíblia diz que quando Davi ele se assenta no seu coração, não dá para levar. Não dá para levar a presença. Isso aqui é lindo porque ele está achando que Deus que é ruim. Nãozinho. Porque o homem foi impedir da arca cair e Deus matou ele. Deus é ruim, Nãozinho. Ele, o sentimento dele, não. A Bíblia diz que ele temeu. Ele está com medo de Deus, Nãozinho. Alguém que Deus falou que ele seria o segundo coração dele. Ele está com medo, o pastor de Deus. Louvaram aqui, né? Eu vou subir o monte, está com medo de subir. Está com medo de subir por quê, mano? Está com medo de subir por quê? Tem que ter medo de subir mesmo. Se tem presença, tem que ter medo. A Bíblia diz que ele está com medo agora. Ele vai voltar. Tu imagine a cara de alguém que foi empolgado para trazer a presença e volta derrotado sem ela. Eu acho que ficou pior do que antes. Porque antes o povo tinha um conceito bom dele, né? Via alguém como rei, ganhou batalha. Mas agora quando ele foi fazer uma coisa simples, ele foi trazer a presença de Deus para o arraial. Ele está voltando derrotado porque não conseguiu. Meu irmão, derrotou inimigo, derrotou gigante, derrotou filisteu. Só não está conseguindo trazer a presença. Parece uma coisa absurda. Não, Deus está dizendo para mim e para você assim, ó. Está tentando buscar a arca, está voltando triste e está achando que Deus foi ruim. Não, o problema nunca foi Deus. O problema foi como você está buscando Deus, entende isso? O problema não é em Deus, o problema está como eu estou buscando Ele. Então quando eu parar para analisar a minha vida, o meu comportamento, eu vou perceber que eu estou deixando alguém pelo caminho meio morto. A gente está deixando meio morto ainda, né? Não está matando ninguém não, né? Ele morreu. Olha o que Davi vai fazer. Davi volta triste, não quero mais não. Eu consegui sucesso sem trazer a arca, deixa a arca lá, né? Aí de repente, Arnaldinho, a notícia chega. Que é uma notícia? Poxa, fiquei sabendo que tu tentou trazer a presença, não conseguiu, alguém morreu. Mas eu fiquei sabendo que na casa do Daniel tá dando certo. Não, no jovem tá dando certo. Mas por quê? Por que tá dando certo? Não sei. Eu fico pensando como é que eles levaram a arca para casa que durou, eu esqueci o nome dele, para casa que ficou 3 meses. Eu fiquei imaginando como é que eles levaram a arca. De repente, eles até levaram no carro novo. E deu certo. Chegou. Porque o problema não estava neles. O problema estava em quem era líder. Em Israel, que precisa ser referência para alguém. Entende isso? Aí a Bíblia diz, Isabela, que por 3 meses, Deus abençoou a casa. Eu fico imaginando. Ele tinha uma condições financeiras mais ou menos, melhorou. Os gados multiplicaram. A semente brotou de tal maneira, plantava um alface que crescia 10. Porque é assim que acontece. Deus surpreende a gente quando nós fazemos a coisa certa. Aí Davi vai falar assim, por que aconteceu? Se levaram a arca para lá e deu certo. Morreu, a notícia é essa, né? Levaram a arca, o que houve? Morreu? Quem morreu? Não, Davi não. Deus abençoou de tal maneira. Aí Davi, agora vamos fazer uma reunião diferente. Chama os anciões, chama os conselheiros. Se fosse eu, matava todo mundo. Chama os anciões, chama o conselheiro, reúne todo mundo e fala assim, ó: precisamos buscar a presença, mas precisamos trazer a presença com responsabilidade. Chama os levitas, chama todos os levitas, pega instrumento, leva cordeiro, leva boi, traz tudo que precisa se oferecer ao Senhor. Por quê? Porque carregar a presença gera sacrifício. Não dá, irmão, não dá para carregar a presença sem sacrifício. Você vai ter que perder alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não adianta achar que você vai chegar aqui, vai adorar a Deus e vai abrir mão de nada, não. Para carregar a presença tem que abrir mão de alguma coisa. A Bíblia diz que Davi,
ele começa a pegar a arca, coloca sobre os levitas. Eu fico imaginando Davi adorando a Deus, Davi pulando, salteando, porque quando nós carregamos a presença do certo, nos causa um sentimento muito bom, Naldi. Eu não consigo ser mais o mesmo. Quando eu sinto a presença, pastor Daniel, do jeito certo e carrega com responsabilidade, você não consegue ser mais o mesmo. É já aquele louvor, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe ver. Você está se sentindo incomodado porque está faltando a presença. Volta lá e começa a trazer a presença do jeito certo, que você vai sentir aquela alegria, aquele fogo no seu coração. Vai voltar a arder de novo no teu peito, porque a presença está dentro de você. Aí a Bíblia diz que ele dá passos e diz: eu preciso sacrificar, eu preciso adorar a Deus do jeito certo. Oferece sacrifício ao Senhor, eles dão um passo e vão sacrificando, e vão sacrificando. Veja, Davi agora não tem pressa de levar a presença, porque ele quer dizer, está dizendo para mim e você: até eu chegar dentro da cidade, eu vou estar tão me relacionado com a presença, que quando eu chegar lá, todo mundo vai sentir a presença. Ei, não fica preocupado com quem vai dizer que você é bobo, que você está perdendo. Você não está perdendo nada. A Bíblia que diz, irmão, quase fugiu o versículo: quem tentar salvar a sua vida, perdá-la-á, mas aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la-á. É sacrificando, é adorando e entregando, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É simples, irmão. É simples. É só isso. É só isso que eu queria falar. Não tem como não. Não tem como. Não dá. Não dá. Eu já tentei. Eu tive experiência. Eu já tentei não levar do meu jeito. Eu já tentei carregar do meu jeito. Eu só quebrei a cara. Deus, ele me perdoou. Deus perdoou, irmãos. Mas tem consequência que você vai levar para a sua vida inteira. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tira tudo de mim, Senhor. Só não tire a tua presença. Olha o Davi dizendo: tira tudo, mas não tira a tua presença. Deus falou: eu não vou tirar a minha presença, mas a espada não sairá da sua casa. A consequência pode ser para sempre, mas se você escolher levar do jeito certo, você vai ser em Cristo mais do que vencedor. Se coloca de pé, irmãos. Eu disse isso lá, vou falar aqui, eu disse lá no Borel sobre isso. Eu contei uma história lá. Eu gosto que o Jesus conta em parábola, eu gosto de parábola, Jesus conta em parábola. Eu não lembro onde eu vi, eu lembro que eu ouvi assim, que existia um homem que tinha um carro luxuoso, um carro bonito, tipo do pastor assim, como é que é o nome daquele carro? Biedi, tipo do pastor, um Biedi. Aí ele parou com o carro na Avenida Brasil e enguiçou. Ele ficou tentando, o pastor Daniel, por 3 horas tentar consertar o carro, ele não conseguiu. Mas de repente veio um homem e avistou ele e parou para socorrer o pastor Rodinaldo. Aí ele falou assim: qual é o problema? Ele falou: não sei. Deixa eu ver. Você não consegue resolver. Eu tentei em 3 horas, não consegui. E você vai resolver. Ele falou: deixa eu tentar uma vez só. Aí ele abre o capô e com apenas 5 segundos ele diz assim: liga o carro. E o carro pegou, pastor Ricardo. Aí ele disse assim: eu estou muito triste porque esse carro não está funcionando. Ele falou assim: triste está eu, o cara que consertou o carro. Ele falou: por que você está triste? Porque eu sou proprietário dessa concessionária. Fui eu que fabriquei esse carro. Então para mim a maior tristeza é eu fabricar algo, criar algo, e ela não está exercendo aquilo que foi criado. Deus está dizendo para você: Deus te criou, Deus te formou, e para Ele é a maior tristeza você não estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Nessa noite a pergunta é: quem aqui deseja voltar para Cristo? Quem aqui sentiu um desejo, irmão, de voltar a trazer a presença de volta? Verdade é que aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, ele vai sentir um vazio dentro do seu coração, irmão, infinito, irmão. Não tem nada que vai preencher esse vazio, porque o vazio que você está sentindo, só Deus pode preencher. Não tem carro, não tem casa, não tem relacionamento, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que pode preencher esse vazio a não ser Deus.
Ou se tem alguém que porventura escolheu carregar a pressão de qualquer maneira e se afastou. Hoje é noite de reencontro. Reencontro de quem? Você com Deus. Tem alguém? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Ou saia do lugar e vem aqui à frente. O teu amor. Se tem alguém, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. E me faz ser. Eu sempre costumo dizer, melhor. Oportunidade O teu amor é que nem uma flecha. me aprisionou. Oportunidade, ó, é que nem esse copo aqui, ó. Se eu soltar, ele pode se quebrar e nunca mais voltar a ser o mesmo. O teu amor Tem alguém? está ganhando força. Eu vou te esperar. Os tempos já se acabaram. Cada dia Vou tomar um copo d'água eu te amo. e vou te esperar. Eu sou o teu amor. Até o final do culto você tem essa Sou o oportunidade. teu amor. E essa é a oportunidade em nome de Jesus. Vai terminar? Depois eu quero terminar.